inversão de valores no templo, nos templos cristãos. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre o templo cristão e eu mostro que eles veio naquele princípio das sinagogas. No final do vídeo eu vou colocar para vocês clicarem, vai aparecer, clique aqui, vocês clicam, vai aparecer esse vídeo. Mas o que acontece? Eu mostro que o templo cristão, os templos cristãos que existem hoje, eu interpreto como a utilidade que eles têm, entre aspas, é como a sinagoga. Que Deus não mandou ninguém fazer sinagoga, muito menos o templo que Salomão fez, ele permitiu Salomão fazer. Mas o próprio Salomão falou que o céu é o trono de Deus, né? Que casa alguém pode edificar a Deus? E o próprio Deus também fala em Isaías isso, que o céu é meu trono e a terra é o estado dos meus pés, que casa vós me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso, da minha habitação? Mas Deus permitiu Salomão fazer o templo e não Davi. E depois do cativeiro babilônico, segundo Flávio Josefo, o livro A História dos Hebreus e tal, no século 6 antes de Cristo, depois do cativeiro babilônico, o pessoal percebeu que havia essa necessidade de fazer em si as sinagogas, que significa lugar de congregação ou casa de assembleia. A sinagoga é usada na Bíblia essa palavra tanto para ajuntamento de pessoas como para um templo, para acolher essas pessoas. E como a nação, havia muitas pessoas que já não sabia sobre a lei, sobre a Torá e tal, eles viram essa necessidade de ensinar a Torá, de se reunir nos sábados, em dias de festas, e como o templo havia sido destruído, então começaram a fazer sinagogas. Entendeu? A nação não tinha mais aquele princípio de todo mundo ter um entendimento do Criador, como está em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 18, que Deus disse: ensine, né, as palavras da lei a seu filho, escreva nos umbrais da porta na vossa casa, ensine seu filho quando deitar e quando levantar e andando pelo caminho, né? Escreva na vossa mão direita para que fique defronte dos seus olhos, que ele fala dos filactérios. Então, depois do cativeiro do babilônico, havia tipo Juízes capítulo 2, que houve ali uma geração que não conhecia o Criador, o Senhor, Deus, e nem tampouco a obra que Deus fez ao povo de Israel. Então, depois do cativeiro babilônico, houve uma geração ali também que não tinha entendimento da lei e da Torá. Então, eles fizeram a questão do tabernáculo, das sinagogas, e isso ajudou muito para poder o povo ir aprender, estudar a lei e tal. Jesus foi em muitas sinagogas, o contrário de muita gente hoje que não entra em nenhum templo e tal. Então, se entrar numa casa de alguém não é templo, então o problema não é o templo ou a casa do cara, o problema é o que fazem. Se o cara pegar a própria casa dele e começar a dizer aqui é a casa de Deus, onde ele mora, é a mesma coisa desses lugares aí, onde diz aqui é a casa de Deus. Então a questão não é o espaço feito por mãos humanas, a questão é quem está falando dele, entendeu? A questão é que sai dentro do coração do homem e não o espaço em si. O prédio serve pra gente, mas esses templos, Jesus se utilizou muito das sinagogas e tal, indo aos templos, e hoje os templos cristãos, Jesus não mandou fazer nenhum templo cristão, entendeu? Mas assim como o Deus de Israel e Jesus respeitou a necessidade humana, os homens criam um bocado de coisas que ele acha que seja útil, então eles perceberam que havia uma necessidade de criar sinagoga, para poder ensinar a lei, ensinar o povo, as pessoas, para preparar eles, para a nação em si. Eles fizeram a sinagoga. Jesus não chegou criticando, não era para fazer nada disso aqui. Cada um fica em sua casa e o pai ensina seu filho e tal. Não, ele viu que o silêncio dele, ele ir na sinagoga e ensinar e pregar, porque ele sabia que o povo ia lá, ele percebeu que era útil, tanto é que ele se beneficiou disso, indo lá e trazendo a mensagem dele nas sinagogas, nos templos. E hoje os templos cristãos eu entendo como a mesma coisa. As escrituras não diz que era para ninguém fazer templo cristão, nada disso. E na igreja primitiva você não vê o pessoal fazendo templos cristãos, porque também o pessoal estava sendo perseguido e tal, não dava para fazer um templo e ficar ali parado. Mas o templo hoje, ele é útil nesse sentido de sinagoga. A gente não tem uma nação que todo mundo saiba as escrituras e que ensine já aos seus filhos. Então, precisamos de lugares que nem todo mundo tem uma casa grande que possa acolher as pessoas. E mesmo se tiver, às vezes a questão da privacidade dele e tal, isso é um pouco chato, entendeu? Aí vem todo tipo de pessoas e tal, e muitas, às vezes,
ferem-se a privacidade dele, ou da mulher, ou de alguém que esteja na casa dele doente. Então, é bom você ter um espaço que você possa acolher qualquer um que queira ouvir uma mensagem, entendeu? Qualquer um que tá na rua, que seja até, chegue lá, até sujo, de qualquer jeito, você pode acolher. Então é útil nesse sentido. Só que Deus mandou fazer? Não. Deus respeita? Respeita. Assim como Jesus respeitou as sinagogas, os templos. Mas o que acontece, a inversão de valores que eu vejo é que o pessoal era para pegar esses templos e ensinar as pessoas para viver na vida, que é o que Deus quis, na sociedade, no trabalho, em qualquer lugar. Ensinar a lei do eterno, ensinar o evangelho do reino. Entendeu? Essa cultura que Jesus manda a gente sempre orar. Jesus não manda a gente orar para que a gente vá para o céu e tal. Não, ele manda a gente orar para que o céu venha para a terra, dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, como é lá no céu. É a terra, o céu colonizando a terra com a cultura de lá. Entendeu? Com o poder, com a influência, com o princípio de lá. Entendeu? É por isso que em Mateus 24, Jesus disse, 24:14, Jesus disse que o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo. A visão é essa, isso ser manifestado em todo mundo para testemunho de todas as nações. Jesus não diz que primeiramente a gente tem até que buscar ele, ó Deus, não. Ele fala, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu vou estar falando sobre esse princípio. Mas houve inversão de valores porque o pessoal pegaram esses templinhos que era para preparar as pessoas com o evangelho do reino para o mundo, para a sociedade, para influenciar a massa aí como fermento que entra no trabalho, em várias áreas do mundo, do sistema da música, do sistema da agricultura, do sistema da engenharia e influenciar com o evangelho do reino que vai ser pregado em todo o mundo. É por isso que Jesus não disse ide ao mundo, Jesus não disse vá ao planeta Terra e prega o evangelho, não, ele falou vá ao mundo, vá aos sistemas. Entendeu? Como um fermento, que em Mateus 13:33 Jesus fala que o reino de Deus é como um fermento que uma mulher colocou na massa e vai tomando tudo até tudo ficar levedado. É isso. Mas eles fizeram diferente. Eles pegaram o pessoal, muitos deles, eles ensinam o pessoal e despreparam mais ainda para não saber viver na sociedade e tentam preparar o pessoal para viver só dentro daquele prédiozinho. Ele começa fazendo mal a Deus, começa a limitar Deus, que é o dono dos céus e da terra, que o céu é o trono dele, e começa a dizer, não, Deus aqui é casa de Deus, Deus habita aqui, como Pedro quis fazer em Mateus 17, Jesus, vamos na transfiguração, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, entendeu? E outra para o Senhor. Essa coisa de limitar Deus, de prender Deus ali, de não viver pela fé, não, tem um lugar ali que Deus está ali, entendeu? E Deus é espírito e ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, isso é inversão de valores. Pegar e dizer, ó, você que tá tocando, que tem o dom da música, não, tocar para Deus é só aqui no templozinho. Se você tocar fora disso aqui, você não tá tocando para Deus. Antes que você fique aqui tocando músicas que falam de vingança, que Deus vai te botar acima de todo mundo e tal. Ou se você fica, Satanás, demônio, tá amarrado, pisa na cabeça do diabo, né? É para Deus, porque tá aqui. Entendeu? O pessoal comendo muita porcaria só porque a embalagem é gospel. Limitando Deus. Se você vai pro templo só dia de domingo, não importa se você tá lendo e estudando as escrituras em sua casa, se reunindo com outras pessoas, não. Se você só vai dia de domingo lá, muitos dizem, crente domingueiro só busca Deus dia de domingo. Então Deus, eu só busco a Deus se eu for no templo agora? Na vida eu não tô buscando Deus, na minha atitude, na minha conduta? Então é uma pregação templocentrista, o templo como centro de tudo, limita Deus ali, limita a vida cristã ali, é pregação de hipocrisia, isso é vergonhoso. E isso aí, por que eles fazem isso? Porque eles querem dominar, isso é mais uma doutrina de dominação, entendeu? Onde limita tudo ao templo, a ofertar no templo, a evangelho, fazer alguma coisa sempre no templo, a trabalhar para Deus é no templo, tudo ali, entendeu? E não na sua vida lá fora. E era para ser diferente, era para pegar o pessoal que chega ali, que fica 2 horas de relógio, 1h30, e preparar ele para a vida lá fora, para dar testemunho à massa, às pessoas que não têm conhecimento de Deus. Então, líderes evangélicos, pastores, vamos abrir a mente, entendeu? Vamos parar com isso. Isso é uma inversão de valores, e isso é uma má fé, é uma malícia, isso é um engano.
E pessoas como eu e muitos outros sonham com um povo sincero, um povo que realmente queira ajudar, não dominar, não para tomar lã, para ficar se beneficiando daquilo, não, que queira ajudar a sociedade, que tenha a visão focada no reino, entendeu? No reino de Deus, entendeu? Que tenha a visão na eternidade e queira passar esse reino para as pessoas e dizem, vá. Como muitos tentaram seguir Jesus, Jesus disse, não, não, não me siga não, vá contar aos seus parentes, os conhecidos, o que Deus fez em sua vida. Então, preparar eles para isso, entendeu? Ele ficou um mês sem vir, apareceu, ele está buscando a Deus na vida, ensina o pessoal a isso, não ser dependente de um templo, entendeu? Que isso é muito limitado. Então existe essa inversão de valores. O templo serve sim? Serve. Muita gente tenta 8 mil. Eles percebem essa pregação templocentista de limitar Deus e tenta dizer, não, não vá a templo mais, comete um outro extremo, acaba e tentam acabar com os templos, fica em sua casa, é um outro extremo. Não, a gente tem que colocar ordem, pegar o templo e se utilizar para ficar imune do sol e da chuva, ensinar a pessoa que chega querendo uma palavra de amor, uma palavra sobre Deus, do reino de Deus, e preparar ele para a vida cotidiana, a vida secular, entendeu? E não para limitar ele ali, para fazer ele se afastar de todo mundo, alienar ele, fechar ele ali, como muitos fazem, entendeu? Então, muitos que estão fazendo isso, o caminho do evangelho, o caminho do Senhor, o caminho da verdade, está sendo defamado, está sendo mal falado por causa de muitas pessoas assim. E nós temos que procurar fazer o contrário, entendeu? Fazer o contrário, utilizar sim do templo, mas para preparar as pessoas para a vida cotidiana, entendeu? Então, não as inversões de valores que estão fazendo aí com o evangelho do reino de Deus, com o templo e utilizando para tomar dinheiro, para enganar, para alienar, para dominar. Vamos ficar atentos nisso daí.